O que tem sido prioridade na sua vida? Vamos olhar para a história bem conhecida das irmãs Marta e Maria e buscarmos algumas lições a respeito desse assunto, das prioridades na nossa vida. Quero começar pedindo que vocês abram em Lucas, capítulo 10. Vamos olhar para essa história aqui que nos é contada a partir do versículo 38. Lucas diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ele foi hospedado por ela. Marta demonstra algumas qualidades nessa história. Parece que ela é bem hospitaleira. Ela teve outros encontros com Jesus. E, no geral, por outras passagens, percebemos que ela era alguém que confiava em Jesus, que parecia amar o Senhor e servir a Ele, de certa forma. Eu imagino que ela tinha uma boa intenção e uma boa atitude. Pense no privilégio. Você está recebendo Jesus na sua casa. Quem não iria querer isso? Não foram muitas pessoas naquela época que tiveram tal privilégio. Marta quis aproveitar a oportunidade. Agora vamos ver a sequência da história, a partir do versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Lucas faz um contraste para nós aqui, da atitude de Maria e de Marta. Veja, Maria estava assentada diante de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, assentada como uma discípula diante do seu mestre, atenta ao que ele falava, ouvindo mesmo, valorizando aquilo. Marta, porém, agitada em muitos serviços, ocupada, atarefada com várias coisas. Acho que nós podemos pensar um pouco na atitude de Marta aqui. Era errado o que ela fazia? De maneira bem geral, eu diria que não. Ela estava fazendo coisas aparentemente boas, não é? Recebendo Jesus em casa, sendo hospitaleira. Ela provavelmente estava com várias visitas em casa. Se os 12 discípulos, os 12 apóstolos estavam lá também, ela estava recebendo 13 visitas em casa, mas as pessoas da própria casa talvez tinham muita refeição para fazer, muita comida para fazer, muitas camas para preparar. E ela estava demonstrando zelo nisso. Poderíamos olhar sob essa perspectiva e talvez iríamos elogiar Marta. A grande questão é que a sua falha fica evidente quando ela é comparada com a sua irmã Maria. Maria estava dando atenção a Jesus, priorizando Jesus. Agora eu li só até uma parte da história. Marta não gostou da atitude de Maria e ela, indignada com aquilo, vai tentar intervir, vai tentar pedir a ajuda da irmã e até falar com Jesus nisso. A partir do versículo 40, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Você poderia pensar que talvez a reclamação de Marta era até justa. Pense nos possíveis argumentos dela. Maria é dona da casa também, mora aqui também. Deveria estar sendo hospitaleira. Não é justo que só eu estou fazendo o serviço? Marta poderia dizer: se nós duas trabalharmos juntas nisso, vamos ter mais tempo depois para aproveitar da presença do Senhor. Marta poderia estar dizendo: Maria está sendo preguiçosa? Não deveria ser. Poderíamos olhar nessa perspectiva, talvez era assim que Marta estava enxergando a situação. Mas a verdade é que a sua reclamação era fruto de uma visão distorcida do que realmente importava. Jesus dá uma resposta, como sempre, perfeita para Marta, a partir do 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas? Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus, claro, identificou o erro de Marta e identificou, por outro lado, a boa atitude, a boa escolha da sua irmã Maria. Marta, Marta, foi a resposta de Jesus. Ela estava inquieta, ela estava preocupada com muitas coisas. A mente dela estava dispersa com várias coisas para fazer.
e perdeu sensibilidade de perceber a atitude da sua irmã. Maria, Jesus disse, escolheu a boa parte. O que realmente importava, Jesus disse, você está preocupada com várias coisas, mas só tem uma coisa que realmente importa. Maria escolheu essa coisa. Maria está fazendo a coisa certa nisso. Nós precisamos nos atentar a essa história. Devemos aprender com a atitude das duas irmãs. É fácil criticarmos Marta, olharmos e achar meio ridículo o que ela estava fazendo, e a gente não percebe que a gente corre o risco de agir da mesma maneira. Acho que poderíamos trocar o nome de Marta pelo nosso nome. Marta, Marta, Jesus falou para ela, Jesus fala para nós também. O fato é que é uma lição sobre prioridades. Pense sobre a atitude de Marta aqui. Como ela não estava ocupada com coisas necessariamente erradas. O problema é colocar essas coisas em primeiro lugar. Marta estava dando o seu melhor para coisas que não estavam em primeiro lugar. Não deveriam estar nessa posição. Trabalho, carreira, negócios dessa vida aqui não são coisas pecaminosas por si só. Na verdade, Deus quer que nós trabalhemos. O Senhor quer que seus servos sejam trabalhadores diligentes, inclusive, honestos, que tenham bastante responsabilidade nas atividades que realizam. Mas essas coisas não devem ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. Quando entregamos toda a nossa energia a isso, todo o nosso tempo está dedicado a coisas dessa vida, quem está em primeiro lugar, afinal de contas? Deus? Ou essas coisas? Se estamos invertendo essa ordem, estamos agindo da mesma maneira que Marta aqui. Talvez é a nossa atitude, às vezes, agitados de um lado para o outro, ocupado em muitos serviços e perdendo foco do Senhor, que deve ser o nosso alvo, inquietos, preocupados com muitas coisas. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes nos preocupamos demais com coisas dessa vida e perdemos o foco do reino de Deus, que deve ser nossa prioridade. Eu gosto muito da parábola do semeador, em Marcos capítulo 4, onde Jesus vai descrever 4 solos que representam 4 corações distintos e assim corações que reagem de maneira diferente à sua palavra. Ele fala de um solo espinhoso, que a semente, que representa a palavra de Deus, caiu nesse solo, e veja o que diz Marcos 4, versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. O solo espinhoso tinha espinhos que concorriam com a plantinha, pelos nutrientes do solo, pelo sol, pela água. E a planta, oriunda da semente lançada, não crescia da maneira adequada, por causa dos espinhos ali presentes. Agora Jesus explica o significado disso. É uma figura, uma ilustração que Jesus está usando. O significado é que é bem rico para nós. Veja o versículo 18 aqui em Marcos 4. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-se infrutífera. Os espinhos são coisas dessa vida que concorrem com a palavra de Deus. Jesus deu nome aqui. Preocupações desta vida, os enganos da riqueza, a busca por crescer nessa vida, por obter mais dinheiro, por termos uma carreira melhor, por sermos mais reconhecidos. Talvez coisas até boas dessa vida vão tirar o foco do Senhor, vão concorrer com a palavra e ela se torna infrutífera. Não devemos deixar que coisas dessa vida concorram com o Senhor. Estaremos agindo da mesma maneira que Marta. É um problema quando a gente não usa bem o nosso tempo nisso. Quanto tempo você dedica ao Senhor ou a coisas dessa vida? É uma boa maneira de medir o que está sendo sua prioridade.
Devemos tomar cuidado para os nossos interesses pessoais não estarem acima da obra do Senhor e do serviço a Deus. Vamos buscar ao Senhor hoje. Vamos olhar para a escolha de Maria, que escolheu a boa parte, que amou ao Senhor a ponto de perceber, olha, eu tenho o privilégio de estar diante do meu mestre, eu quero ouvir as instruções dele, os ensinamentos dele importam muito mais do que qualquer outra coisa. Nossa prioridade deve ser conhecer mais o Senhor, deve ser aprender mais da sua palavra. Nossa prioridade é orarmos mais, é nos envolver mais no serviço do Senhor. Vamos escolher a boa parte, vamos entregar o nosso coração a Cristo Jesus, sem ceder às distrações dessa vida.